Muito bem, convicções proféticas. Por que nós somos os chamados pré-milenistas? Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha, nesses dias, 3 semanas, espero que a minha gauchinha aguentou bem, né? Vou ver quando eu chego lá, terça-feira. Obrigado pelo pastor Nogueira, a organização, meu ótimo empresário. Rodamos uns 1.000 quilômetros no interior, foi muito bom também. Lá perto de Jericoacoara, Vila Paraguai, Santa Quitéria, Pedra Branca, quase 1.000 quilômetros. Mas foi bom, gostei demais. Voltei aqui e hoje a última vez. Não porque eu vou morrer, mas eu vou viajar, vocês sabem, né? Muito bem. Então, olha, somos gratos, muito gratos pelos nossos amigos e todas as orações pelo nosso ministério. Que a minha esposa, e você se lembra, falei no começo, o meu testemunho, nós comemoramos 50 anos de ministério. Foi só pela graça de Deus. Olha, posso falar isso. Ora pela nossa tribo, a 13ª tribo, você sabe, uma nova tribo surgindo, que é muito bom, não se esquece, muito bem. O meu livro, ainda tem alguns lá, vocês podem pegar um ainda. E obrigado que todos se inscreveram no canal, me deram uma animada, uma turbinadinha. E eu vou entupir esse canal com todas as palestras que eu tenho já em alemão. Lá tem muitos seguidores. E aqui eu pensei que está na hora de colocar. O novo canal sobre profecia bíblica, o quebra-cabeça profético. Veracidade, autoridade, atualidade da Bíblia, sempre falo isso no começo, defendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus é a autoridade na nossa vida, você não é mais o senhor do seu nariz, o dono do seu nariz, agora é Jesus. E olha, Ele é o bom pastor. Vocês se lembram do meu testemunho, Ele me arrancou do mundão como hippie, perdido, desesperado, Ele mostrou a sua misericórdia. E na mesma hora, quando Jesus entrou na minha vida, eu recebi aquele chamado, já naquela hora, a única resposta digna, diante de tal grande salvação e libertação, é servir a Ele em tempo integral. Foi lá, na Páscoa 1973. Então, nós combatemos também com as nossas palestras e o canal a chamada subnutrição espiritual em questão da profecia bíblica. Que eu mostrei para vocês no decorrer das palestras, que não é tão difícil juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. Sempre incentivando, informando, dando impulsos, às vezes meio provocativos. Você já nota, eu não tenho medo de falar diretamente. Porque sou pré-milenista. A resposta é muito, muito simples. Porque é a coisa mais óbvia do mundo. Você se lembra de ontem? Pronto. Posso sair, pastor Nogueira? Já falei? Não, ainda não. Vamos falar mais um pouco. Será que o milênio é somente simbólico? Como muitas igrejas tratam o milênio que hoje vivemos, a maioria do cristianismo trata isso assim. Ou um milênio literal. É uma foto meio naif ou simplório, mas eu gosto desse zoológico, é muito lindo. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, não no turvo-burro, mas a formou para que fosse habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Essa terra é algo muito precioso. Você vê aquelas bilhões de estrelas lá fora, como a areia do mar, a nossa terra é algo muito, muito especial. Quando a terra foi criada, os céus e a terra, a Bíblia diz, quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo, quando Deus criou esse universo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Vamos ver quem é. Então, eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante Ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável. E achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Infelizmente,
isso terminou na queda de Adão e Eva. Mas Deus, Ele apareceu. O seu amor, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, aquele imenso amor, que já começou lá no paraíso. Aonde estás, Adão? Aonde estás? E assim ele chama as pessoas. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele morada. Você vê o amor de Deus? Né? Aquela ansiedade para ter contato, comunhão com os homens. Isso é amor. Muito bom. E ele, só leio o último, ele também vai voltar e vai habitar no meio do povo de Israel. Né? Ele vai voltar. Deus nos ama, sem dúvida. O milênio simbólico ou literal, nosso título. Você se lembra que tem muitas correntes teológicas, essa aqui é nossa, e você vê que aqui nós temos um monte de coisas, arrebatamento, 7 anos apocalípticos, muitos assuntos, que aqueles 7 anos são divididos no meio, e depois Jesus virá como Rei dos Reis, no Monte das Oliveiras, e terá o milênio judaico. O pós-milenismo, você aprendeu? Que acredita que todo mundo vai virar cristão, e aí Jesus vai voltar. Aí nós temos que esperar muito ainda. E os outros creem que deste Pentecoste vivemos no milênio simbólico. Também é um milênio que não me satisfaz muito, porque eu quero ver o leão comendo palha como o boi, certo? É uma escatologia mutilada, simples, né? Uma escatologia mutilada, que não honra muitas informações que Deus nos deu na sua palavra. Quando você vê somente a igreja, aquele exclusivismo eclesiástico, e não se cuida mais da fidelidade de Deus com o seu povo, com os judeus. É uma certa megalomania, sabe quando alguém quer ser maior do que ele é, que nem esse goldfish ou peixe dourado, que colocou uma barbatana de tubarão, né? De tubarão, eu sou um tubarão. Ou esse aqui olha no espelho, eu sou um leão, mas eu sou um gato, entendeu? E assim a igreja hoje enche o peito e ficou muito amilenista e muito até às vezes antissemita. Eu acredito que eu já li, vou repetir, que quando o cristianismo no século 2, 3 se tornou religião estatal, muitos pensaram que agora começou o simbólico reino de paz, todo mundo vai virar cristão. E eles rejeitaram aquele reino de paz real, antecedido pelo Apocalipse, como revelado pelos profetas, como sendo uma fantasia judaica. O milênio literal, uma fantasia judaica. Exatamente isso que Paulo queria impedir, escrevendo Romanos 9, 10 e 11, mostrando para os gentios, cristãos, que Deus não rejeitou o seu povo, não adiantou. E aquele amilenismo virou um peso morto para a igreja até hoje. Eu vou até dizer uma coisa, muito arriscada, sem proteção. Esse amilenismo ajudou também no holocausto dos judeus na Alemanha. Porque as igrejas não se levantaram contra, porque o antissemitismo já foi semeado desde a reforma na igreja reformada. Muito bem. Então, até eles estão debochando do milênio. Né? Aqui é uma boa ilustração, né? O lobo pulando por cima da ovelha. Debochando o milênio. Olha, isso na verdade é crítica à Bíblia. Porque a Bíblia diz jamais, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Nada de fantasia judaica, ou excesso de um patriotismo judaico fanático sionista, ou plágios de povos vizinhos, e também nenhuma influência de imaginações místicas. É a palavra de Deus, toda a profecia. Como Jesus falou para os 2 discípulos de Emaús: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo
o que os profetas disseram. Acho que isso ele também ia falar para muitas igrejas hoje. Querer tudo, literalmente. Vamos pegar um versículo-chave. Eu gosto de coisas muito simples, não é uma coisa assim complicada, seca, teológica. E o leão comerá palha como boi. É muito famoso, Isaías 11:7. É um símbolo que eu gosto muito, que eu coloco até em camisetas. Eu sempre boto nas minhas malas quando eu viajo. Botei na minha mochila. O leão e a ovelha. Se isso fosse só um símbolo de paz, um símbolo, uma linda ilustração, por que Deus explica o que o leão vai comer no milênio? Aí não precisa explicar nada, porque é só simbólico, entendeu? Mas Deus diz, tudo vai ser transformado para esse milênio. Então eu sou premilenista porque eu creio na criação, você entendeu? Na criação, onde claramente se reconhece Deus como Criador. E essa criação é muito linda, né? Vocês gostam? Se você gosta de pink, né? Tem até uma joaninha pink, porque Deus pensou em todo mundo, né? E também lesmas do mar. Quando você mergulha um pouco nos arrecifes, eu já vi algumas coisas dessas. Tem até uns que parecem coelhinhos. Olha ali, isso aqui. Olha, Deus é muito engraçado, é muito criativo, né? Muito criativo. Ele é muito grande. Ele fez tudo muito bom, né? Em hebraico, tov meod. Às vezes eu vejo uma coisa e digo, Deus, isso é muito tov meodíssimo. É demais, é genial. Os passarinhos, o Brasil é um país privilegiado. Por exemplo, os tangarás, se você tem uma ideia de passarinhos, né? São lindos. Tem rãs lindas também, olha as cores. É muita criatividade. Muita criatividade. Ou até aqui, olha os jabutizinhos nascendo do ovo. Eles estão nascendo aqui, ó. É um milagre. Como num ovo podem se formar esses casquinhos tão lindos, tão lindos. Cada vez eu digo, Deus é demais. E os peixes, tem até um que se chama Picasso, porque ele tem uma coisa bem interessante assim de desenho. E até o Verbos, o nosso ônibus missionário. Eu copiei as cores do Angel Bicolor, que é de uma família de peixe-anjos que são os mais lindos nos arrecifes. Então, ó, amarelo, listra branca, azul marinho. É isso que o Verbos tem. O nosso lindo Verbos. Né? Que já ficou aqui várias vezes em frente da igreja. E nós fritando às vezes, pensando que deve ter o inferno muito perto. E eles não fecharam bem a tampa, estava vazando de calor. Aqui na minha casa, lá em Porto Alegre, e você vê que tem que cuidar na hora de entrar lá. Então, olha, cuida bem. Deus fez os animais selváticos e fez os animais domésticos. Mas, a Bíblia diz, todos os animais, animais da terra, aves dos céus, todos os répteis, comeram ervas verdes. O Tiranossauro Rex comeu melancias, talvez, não sei. Então, não cai naquele papo da evolução. Porque, olha, eu já mostrei naquelas duas palestras, a Bíblia e a Ciência, que a evolução caiu por terra por causa da informação que está no nosso DNA. Informação não pode surgir da matéria morta, ela vem de um emissor inteligente. É uma lei da informática, da informação. Então, todo aquele papo de milhões de anos que criaram um desenvolvimento ascendente para cima, está errado. Porque a informação só pode vir de um emissor inteligente. E esse emissor é Deus. E olha, ele disse que todas as ervas e sementes, isso ele deu para o homem. Aqui é uma coisa muito venenosa. Então, naquela época, o homem podia comer tudo, não tinha nada venenoso, isso só veio depois, quando Deus distorceu a natureza. Né? Cobras venenosas. Simbólico ou literal? Vamos ver um versículo bom. Pegar os versículos que os amilenistas usam. Interrogando pelos fariseus, sobre quanto havia de vir o reino de Deus. Olha, cuida bem, o reino de Deus. Aqui é o milênio, só para você entender. Muitas vezes quando aparece o reino de Deus, é o milênio.
respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. Esse é um versículo duro para roer. Então, acabou o milênio, certo? Aparentemente, Jesus diz, o milênio não vem com aparência exterior, agora é espiritual, dentro de vós. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular pelo Senhor, foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo, que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que deu os seus frutos. Quem é esse povo aqui? Vocês sabem. É a eclésia, é a igreja. Então acabou a festa. É mesmo, acabou a festa para judeus. Assassinos de Jesus. Bem feito. Amaldiçoado para sempre. Vamos olhar versículos chaves na Bíblia. Não vamos discutir muito, porque a Bíblia se interpreta mesmo. Certo? Então vamos olhar uma coisa interessante. O Mar Morto. Eu já tomei banho no Mar Morto. Você sabe que você não pode afundar lá, é uma água 10 vezes mais salgada do que o mar. Você fica flutuando que nem um pedaço de madeira. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, que é o Mar Morto, e metade delas para o mar ocidental, Mediterrâneo. No verão e no inverno sucederá isso. Agora, faltam algumas informações. Muito bem. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram umas águas por debaixo do limiar do templo. Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. A gente conhece o Mar Morto, é real, é a lagoa mais baixa do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar. Aí, lógico, o rio Jordão entra naquele buraco e acabou, é um beco sem saída, porque a água não pode subir 400 metros para entrar no mar Mediterrâneo, você entendeu? Já o mar da Galileia já fica 200 metros abaixo do nível do mar. Então, ali vai. E entraram nas águas salgadas. Estas se tornarão saudáveis. Olha, o Mar Morto vai viver. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe. Porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Os pescadores... No Mar Morto não tem pescadores. Os pescadores estarão juntos dele, desde En-Gedi até em Eglaim haverá lugar para estender as redes. Hoje ninguém estende rede lá, é uma bobagem, não tem vida no Mar Morto. Aqui temos En-Gedi, né? Ali foi também que o rei Davi se escondeu quando ele fugiu do Saul. É um lugar muito histórico, muito especial. Então, águas vivas fluirão debaixo do templo milenar. É isso que Ezequiel descreve em outros capítulos. E essas águas vão entrar no Mar Morto e vão vivificar o Mar Morto no milênio. Você entendeu? Agora temos, de repente, uns versículos que falam que o milênio ainda vai existir, sim. Por quê? Porque o Mar Morto ainda está morto, mas vai viver. Você entendeu? Então, nós lemos isso agora, é uma promessa de Deus. Isso eu acho evidências muito importantes da Bíblia. Quando alguém exagera alguns versículos, você tem que conhecer a Bíblia. Olha, quando Jesus foi tentado pelo diabo, lá no deserto, você se lembra? Jesus podia ter dito: tá, diabo, baixa a bola, cara, olha para mim, eu sou filho de Deus. Olha, eu vou mandar uma coisa, eu vou te jogar no inferno mais profundo. Para com essa bobagem. O que Jesus fez? Ele citou a Bíblia para se defender. Quem é você que acha que não precisa conhecer bem a Bíblia? O diabo citou até o Salmo 91.
E disse, está escrito, pula daqui, os anjos vão te carregar, tu não vais te ferir. E ele disse, não, também está escrito, não tenta teu Deus. Você entendeu? Porque vem seitas, eles citam a Bíblia, mas de uma maneira errada, você tem que conhecer a Bíblia para a apologética. Aqui eu estou tomando banho no Mar Morto. Claro, é meio furado, porque normalmente você tem que pegar pelo menos as notícias de Israel, da chamada da meia-noite, e fazer uma foto flutuando, né? Fazer uma propaganda já. Olha aqui o mar, aquela água tão cheia de minerais evaporando, forma colunas de sal. Pensa na mulher de Ló. Acúmulo de sal, isso aí não é corais, isso é sal, tá? Aqui o Mar Morto, ó. Aqui temos Masada, ó, aqui na frente, e ali atrás o Mar Morto. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado. Porque em hebraico, o mar não se chama Mar Morto, em hebraico é Mar Salgado, o nome. Por causa da maldade dos seus habitantes. Quem eram os moradores maldosos lá? Vocês sabem. É o lugar mais baixo e morto do mundo inteiro. É uma advertência para os dias de hoje. Porque quem viveu lá? Sodoma e Gomorra. Sodomitas. E também lembrai-vos da mulher de Ló que virou uma coluna de sal. Talvez tenha alguém aqui que até hoje está acompanhando as coisas da igreja, está indo junto, que nem uma Maria que vai com os todos, né? O chuchuzinho que pega o gosto de tudo que é lugar. Cuidado, um dia é tarde demais. Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Se você não tem certeza, faça isso hoje à noite. Faça depois do culto, ou em casa. Faz isso conscientemente. Lembrai-vos da mulher de Ló. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua, olha o que Deus pensa sobre isso. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Não! Viver aquilo que está dentro de mim vai me trazer felicidade. Assim eu nasci, com os polos invertidos. Se você entende com eletricidade, tá? Polos invertidos. Sabe que os grandes neurocientistas, que também trabalham com genética, eles falam, tão importante como a sua genética, são as suas decisões. As suas decisões? Quer dizer, você não é preso da sua genética. Desde quando isso é assim? Mas nunca, só hoje é falado, não, vive tudo. E olha, em inglês está escrito, they parade their sin. Eles vão fazer paradas com o seu pecado nas ruas. São as paradas gays, lógico. Mostrando isso, o carnaval das perversidades. E eu nunca vou parar de falar isso. Eu não tenho medo de ninguém, só de Jesus e de Deus. O sinal de Sodoma, hoje, bem claro, na sociedade. Jesus diz, e eu cito a Bíblia, como foi nos dias de Ló em Sodoma, assim serão os dias da volta do Filho do Homem. Olha, esse sinal é um sinal muito claro. Que logo a ira de Deus será derramado. Porque a Bíblia diz, Deus os entregou. Aí a Bíblia fala de todas as perversões. Em Romanos 1, 24, quem está anotando? Vocês vão assistir depois na internet. Tudo pode ser usado contra mim. Puxa, agora me lembrei. Cuidado. Romanos 1, 24, Romanos 1, 26, Romanos 1, 28. Ali a Bíblia diz, Deus os entregou. Se você vê isso hoje na sociedade, já é um juízo de Deus. Aqui diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí nós temos esses versículos que o mar vai viver no milênio. Pensando que em Apocalipse 16 está escrito que toda água salgada e toda água doce do mundo inteiro vai virar sangue. Não vai ter mais peixe vivo. Por isso, quando aquelas águas começam a correr no milênio, vão acontecer grandes milagres. A gente não pode se imaginar como Deus vai recuperar essa
terra, e o mar morto vai se encher de peixe. Hoje temos alguns sinkholes. Sinkholes são buracos, eles estão caindo porque o nível do mar morto está caindo. Às vezes, nesses buracos, entra uma água doce ou chuva e tem alguns peixes. Olha, isso não tem nada a ver com cumprimento de profecia. Eu falo isso também para a Aline, lá em Israel, tá? Porque ela fez um videozinho, olha, eu gosto muito dela. Mas isso não é cumprimento de profecia. Aquelas águas que vão vivificar o mar morto, vêm do templo milenar de Jerusalém. Você entendeu? Não é coisinha de chuva e alguns peixinhos ali dentro. Isso é outra coisa. É bonitinho, mas não é aquilo. Não, águas vivas. E ele voltará no Monte das Oliveiras. O que os amilenistas pensam? Que se Jesus não tem mais nada a ver com os judeus, mas nada mesmo. Deus amaldiçoou os judeus, um ou outro pode aceitar Jesus, outro, mas o povo, ó, nada mais. Por que Jesus volta no Monte das Oliveiras? Olha, por favor, volta lá em Washington, em Brasília, em Berlim, ou em outro país, mas não volta mais naquela nação amaldiçoada. Ele volta lá, porque ele vem como Messias de Israel, e a Bíblia diz, todo Israel será salvo. Isso é coletivo. E os judeus falam, nós cristãos não entendemos isso. Porque a nossa salvação é individual. Mas o judeu conhece esse coletivo. E eles entendem isso muito bem. Todo Israel será salvo. Olha, quando Jesus falou, em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, olha, isso se chama restauração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Eles estarão presentes, e isso vai acontecer aonde? Isso não é no céu, isso é no milênio. Ou, Jesus nasceu em Belém, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Todo mundo pensa em Belém no Natal, né? Aquele romantismo de Natal. Mas olha, Jesus nunca reinou em Israel. Ele foi rejeitado como rei e ele foi rejeitado como Messias. Nunca reinou. Olha, não vem forçar alguma coisa da Bíblia. Ele não reinou nada. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, homem e Deus ao mesmo tempo, e ele vai reinar. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Já anunciado no Antigo Testamento que Deus tem um filho. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Olha, isso não é alguma igreja, entendeu? O trono de Davi é coisa da história de Israel. É a teocracia, é o milênio, esse trono de Davi. Quando Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Você se lembra, ontem eu falei sobre isso. E também citei esse versículo que diz, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Isso é Novo Testamento, Atos 3, depois de Pentecoste. E ele fala de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E eles falaram o quê? Da futura glória de Sião. Eles não falaram da igreja, a igreja era um mistério. Então, quando a Bíblia fala aqui das promessas através da boca dos santos profetas, Pedro aqui afirma que essas promessas não caíram por terra. Você entendeu? Não foram anulados. Muito bom. Nós precisamos do equilíbrio. Aqui temos um outro versículo interessante que já perturbou muitos amilenistas também e outros. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Como você interpreta esse versículo? Será que Jesus deu a falsa impressão, como o C.S. Lewis pensou, ontem eu mostrei isso,
que diz que Jesus se enganou na sua limitação humana, ele deu para entender que ele ainda ia voltar durante a vida dos apóstolos. Mas, infelizmente, ele se enganou. Essa é boa, olha, isso aqui é uma coisa um pouco difícil. Olha, depende da sua Bíblia. Pega várias Bíblias, eu sempre falo isso. Pega várias traduções, se você sabe um pouco de inglês, ou espanhol, ou francês, ou italiano, não sei o quê, ou alemão, que é mais complicado, né? Aí você compara as traduções. Aqui se fala também, até que vejam, viu, o Filho do Homem na sua majestade real. Na sua majestade real. Como ele vai voltar no final da grande tribulação, como Rei dos Reis. Isso está escrito em Mateus 16, e a solução desse problema vem logo em seguida, porque naquela época não tinha capítulos nem versículos. Logo em seguida vem o quê? Na sua Bíblia. A transformação de Jesus no Monte Tabor, dizem muitos, né? No Monte da Transfiguração, o seu rosto resplandecia como o sol. Olha aqui, o Mateus e os outros tinham maior dificuldade para descrever a glória divina, eterna, celestial, que não é deste mundo. Então ele falou como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não eram só brancas como a luz. Na verdade, Jesus brilhou, né? Brilhou. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Por quê? Porque aqui, com aquela nuvem luminosa, os envolveu. Eu já falei daquelas nuvens teocráticas para vocês. Aqui, o céu se abriu. Aqui a dimensão de Deus foi aberta. E aí apareceu Moisés e Elias. Porque eles não precisavam fazer uma viagem espacial, sabe? Do fim do nosso cosmos, 70 bilhões de anos-luz até chegar aqui. Não. Aquela dimensão de Deus se abriu. E eles estavam aí. Deus mesmo falou da nuvem. E até em Apocalipse 22, lemos, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade. Nem energia solar, tá? Energia solar. Pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. Meio estranho, né? Jesus como lâmpada. Vocês veem aqui, são energias divinas, que a gente não conhece, que vão mudar tudo. E olha mais uma coisa. A Bíblia diz bem claro que antes que Deus criou o sol e a lua, já tinha luz aqui. Que luz foi essa? Foi exatamente essas coisas divinas que foi tirado com a queda de Adão e Eva. O Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. E olha o que Pedro diz como testemunho ocular daquela transformação de Jesus. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando nós fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele diz, alguns não vão morrer enquanto eles não veem isso. Porque enquanto ele recebeu de Deus Pai e honra. É isso que aconteceu lá. Os três, Pedro e Tiago e João, viram Jesus exatamente assim como ele aparecerá no final da grande tribulação, como Messias celestial e real, como rei, no começo do milênio. Eles viram isso. E isso com as palavras, como foi descrito, às vezes se perde, ou com a tradução da Bíblia. Nós, como testemunhas oculares, vimos a sua majestade real. Muito bem. Vamos falar de outro assunto menos agradável. A ONU, lá em Nova York, que é a sede hoje, um bando, me deixa eu falar isso, tudo é gravado, um bando de antissemitas e comunistas, tá? É isso, antissemitas, que detonam Israel o tempo todo, até o Conselho de Segurança. Tantas vezes eles já votaram contra Israel e nunca votam contra outros países, ditaduras. Não, a ONU. Aqui eles votaram e não se deram conta das raízes judaicas com o monte do templo, que eles chamaram somente
muçulmano, dos muçulmanos. E olha quanta gente foi em favor, quase o mundo inteiro condenando Israel. O mundo inteiro contra Israel. Tudo em verde aqui é ruim, é negativo, tá? Contra Israel. E olha, até na ONU, lá por perto, tem um mural onde está escrito: eles vão transformar as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiros ou em facas de poda. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem vão mais aprender a guerra. Isaías, onde está escrito isso? Me ajuda. E não me decepcione. Isaías 2 e 3, está escrito isso. Também em outro, acho que em Zacarias também está escrito. Mas olha, a ONU, aqui nesse versículo, muitas coisas foram omitidas. Porque naquela profecia, primeiro está escrito: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, lá o templo, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. No milênio, essa visão aqui é milênio. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas. Por quê? Porque Deus está apertando. Ele agora é autoridade. Não é o esforço humano, como está escrito lá naquele mural, que parece com tratados de paz, desarmamento. Nós vamos criar uma paz aqui na terra. Não vai atentar. Sabe por quê? Não haverá paz para os ímpios. Não, está escrito na Bíblia. Não haverá paz para os ímpios. Vamos olhar algumas cópias piratas do milênio. Muito bem. Olha, o Adolf Hitler. Heil Hitler. Você sabe, meu pai, meus tios, todo mundo sofreram demais. Minha mãe quase morreu. Meu pai ficou 7 anos na Sibéria como prisioneiro de guerra. Eu só estou aqui porque ele saiu vivo da guerra. Porque eu nasci depois da guerra. Dos perversos se desvia a sua luz e o braço levantado para ferir se quebranta. Jó, que é um dos livros mais antigos, diz que também o braço nazista vai ser quebrado. Olha, quando todo mundo pensou que ninguém mais ia conseguir frear o Adolf Hitler e a Alemanha nazista, o braço foi quebrado. Olha, das Heilige Römische Reich deutscher Nation von 1000 Jahren. Isso foi a expressão dos nazistas, o título da Alemanha grande, da Alemanha, dominadora. O Santo Reino Romano de nação ou de origem alemã, de 1000 anos. O Hitler chamou a Alemanha de restauração do Império Romano, que a Bíblia diz que no fim dos tempos estará presente de novo. E ele falou de 1000 anos. De onde Hitler tirou essa ideia dos 1000 anos? Da Bíblia. Milênio. E ele trocou os judeus pelos alemães e trocou Jesus por ele mesmo. Sabe o que eles planejaram? Eu escrevi isso no meu livro, tem um capítulo no meu livro, chama Abaixo da Espada Flamejante do Querubim. Eu falo dos nazistas em muitas citações. Ele planejou que depois de matar os 11 milhões de judeus da Europa, 11, não só 6, 11 era o plano. Depois ele ia acabar com os cristãos verdadeiros e todas as igrejas seriam transformadas em lugar para venerar e honrar Adolf Hitler. Você vê as sombras do anticristo? Ele foi uma sombra muito nítida do anticristo. Hoje o Islã também quer estender o seu califado no mundo inteiro. Não. E olha, esse aqui, ele fala aqui o seguinte: aquelas terras que já eram muçulmanos, que são ocupados, eles vão de novo voltar para o Islã. E nós vamos além daqueles países, nós vamos até Roma. Eles querem conquistar os países das cruzadas. Então isso não é brincadeira. O Dar al-Islam são os países onde o Islã reina. O Dar al-Sul é onde os muçulmanos vivem ainda como minoria, tipo Alemanha,
França, Estados Unidos. Dar al-Harb são países de guerra, por exemplo, Israel. Eles estão em guerra contra os judeus. E, na verdade, deixa eu falar isso, eles são meio desesperados. Porque, olha, Israel é um país muito pequeno, alguns milhões de pessoas. E o mundo árabe e muçulmano é gigantesco. E eles já perderam 12 guerras. Mas como nós não conseguimos acabar com aqueles judeus malditos e vamos afogar eles no mar Mediterrâneo? Allah, qual é teu problema? Porque Allah só se revela através de vitória militar. Você sabia disso? Espada. Eles estão desesperados. Olha, isso é muito sério. Você sabe que amanhã é Tisha B'Av, é o dia de lembrar os 2 templos destruídos no mesmo dia, do mesmo mês, mas com um intervalo de 500 e poucos anos. E amanhã o Irã provavelmente vai atacar Israel. Nós temos algumas informações, eu não sei se vai ser mesmo, mas o negócio está feio. Esses 2, vocês sabem, eles já estão lá, com cada um com as 70 virgens. Não leva mal quando eu faço isso, mas eu faço isso com toda convicção. Olha, esses caras, o Haniyeh falou coisas muito feias contra Israel. E o Raisi também, e foi muito engraçado. Tinha helicópteros na frente dele, tinha helicóptero atrás dele, eles chegaram inteiros, e o helicóptero do Raisi faltou. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe. Ou talvez o Mossad, olha, sério, talvez eles tenham alguma arma que eles não vão falar, ou, você sabe, ou o quê? Que Deus ajudou Israel. Porque, olha, quando Israel não tem mais jeito, aí vem o braço daquele Adonai Tzvaot, que é o Senhor dos exércitos. Estiveste no Éden, aqui a Bíblia fala do diabo, quando ele era ainda um querubim maravilhoso, o mais bonito de todos os querubins. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Eu te estabeleci como querubim ungido para proteger. No monte santo de Deus estavas. Lá já tinha um monte santo de Deus. Porque alguns até acham, eu não sei se isso tem pé e cabeça, os judeus acham que Deus criou Adão e Eva lá perto do monte do templo. Não? Então, olha, ele estava perto ali, tanto faz. Então, olha, ele estava lá, e ele quer voltar para o santo monte do Senhor. Por isso nós temos hoje uma luta tremenda pelo monte do templo em Jerusalém. É o quilômetro quadrado mais explosivo do mundo, que pode causar até uma guerra mundial. O Domo da Rocha e a mesquita Al-Aqsa. Isso aqui não é, o Domo da Rocha não é uma mesquita, não fala mesquita. E olha, já houve, queridos irmãos brasileiros, que quando eles viram uma foto assim, me perguntaram, pastor, isso é o templo de Jerusalém? Olha, eu não posso nem rir na cara deles, né? Porque eu já aprendi, tem que ser educado, tem que ser bonitinho, né? Não, isso aqui são 2 santuários muçulmanos, eles tomaram conta, ocuparam o monte do templo, para cuspir no rosto do Deus de Israel, né? Pisotear ele com os pés, e agora gritando, Allahu Akbar, Allah agora é o Todo-Poderoso. E ali é o lugar, mais ou menos ali, onde o templo vai ser reconstruído. Bem ali, o Domo da Rocha, olha, não vem com aquele papo que o templo pode ser construído ao lado do Domo da Rocha, tipo ecumênico. Não, aí o lugar não é santo. Né? Eu li, Paulo fala que o anticristo vai se sentar no lugar santo, vai abominar o lugar santo, vai se sentar no templo de Deus. Um templo ao lado do Domo da Rocha não é kosher, não é puro, não pode ser, de jeito nenhum. E a Bíblia também fala da última cópia pirata do milênio, que é do próprio anticristo. O 4º reino será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Como Adolf Hitler, que disse, me dão
5 anos, e vocês não reconhecerão mais a Alemanha. E realmente a Alemanha ninguém mais reconheceu, destruída. Um monte, para cada judeu morreu pelo menos um alemão, um tio meu, já falei, né, também. A metade da Alemanha, de tudo que os alemães tinham, foi destruído. Com o anticristo, vai ser mundial. Vai ser mundial. Quando a ira de Deus será derramada. Não, vocês se lembram, Daniel, aqueles impérios? É interessante que vem as pernas de ferro e depois ferro com barro. É a continuação do Império Romano, o estágio dos tempos finais. Por quê? Porque quando Jesus volta, ele bate nos pés, que é uma parte do Império Romano. Não é um quinto império. É a continuação, por isso nós falamos hoje da Europa como cumprimento. Porque vos digo que do fruto da videira eu não beberei até que o reino de Deus venha. Isso é no milênio, é lógico. E até, eu acho que já citei isso, olha, um pouco antes da ascensão, aqueles judeus, de novo, eles fizeram aquela pergunta sobre o milênio. Jesus, agora tu vais restaurar o reino a Israel, o milênio. E Jesus devia ter dito agora, olha, mas como vocês são judeus teimosos? Eu não falei que o reino está dentro de vós, que não vem com coisa exterior. Esquece aquele papo do milênio, acabou, sinto muito, foi dado para um outro povo espiritualmente. O que ele responde? Ele responde, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Falando do milênio. Foi adiado, você entendeu? Mas não perdido. E agora ele mostra a prioridade número 1 na lista dos discípulos. Qual é a prioridade agora? Pregar o evangelho no mundo inteiro. Né? Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. É isso que Deus queria. Olha, ali vem até a mãe dos filhos de Zebedeus. Como eu entendi, era até a mãe do João, do apóstolo João. Ajoelhando-se. Olha, isso aqui é uma boa mãe preocupada com os seus filhos. Olha o coração de mãe. Vocês conhecem, não? Mulheres, mães. Concede que esses meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. É um milênio, não é alguma coisa no céu. Então ele disse, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. Né? Interessante. Falando do reino, Jesus não negou esse reino. E também nós temos a profecia em Miqueias, mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, são os símbolos do milênio. E acontecerá nos últimos dias, né? O monte do Senhor é o mais alto, e todos os povos vão correr para lá. Eu já falei que a terra será totalmente transformada através das catástrofes apocalípticas. Aqui temos um terremoto em Apocalipse 16, nós temos um outro também em Apocalipse 9, se não me engano, ou 6. Aqui diz, todas as cidades das nações caíram, todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Aí eu falo às vezes, cristão, por favor, pensa junto e acorda. Acorda. Porque aquele monte Everest, Mount Everest, que é o monte mais alto, não vai existir mais. Porque ele não faz parte da criação original de Deus. Eu falei daqueles peixinhos para vocês, né? Falei? Que eu disse, Deus me perdoa agora, eu vou falar coisa feia, porque esses peixes são muito feios. Eles são muito feios. E eles vivem em quilômetros de profundeza, é noite eterna lá embaixo. E eles são sobreviventes daquela zona extrema, é uma zona de morte lá embaixo. E no Himalaia não tem nem vida, só tem turistas, que às vezes levam um edema cerebral, porque quem sobe lá brinca com a sua vida. Brinca com a sua vida. Tudo isso será tirado. Aquela fenda mariana, ou fossa mariana, entre Japão, Filipinas e Austrália, que é o lugar mais baixo do mundo, isso foi feito depois do dilúvio. Depois do dilúvio.
Olha aqui, nós não vivemos mais no paraíso. Não vivemos mais na criação original. Olha o Adão e a Eva pós-paraíso, né? Olha, levou um bom tempo. A Eva podia olhar no espelho centenas de anos. Mas centenas de anos ela viu isso e aquilo, como você olhando no espelho, né? Só que ali foi bem lento o processo. Mas eles chegaram a esse ponto também e morreram com 900 anos. Porque a morte tinha entrado na criação. Olha as informações importantes que Deus colocou na Bíblia. Isso é maravilhoso. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. Elevaram seus montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa e não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. E aí vem um outro círculo de água. Agora arrebentaram fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Outro circuito de água que não existiu antes do dilúvio. E aí todos os povos vão lá e querem que Deus ensine os seus caminhos. Isso é muito lindo. Olha, hoje a hostilidade contra os judeus e contra os cristãos. Ali tudo vai ser diferente. E eles vão transformar suas armas em relhas de arados. Muito bonito, o Monte Sião. A Bíblia diz que todos os sobreviventes daquela guerra apocalíptica chamada Armagedão, todos que sobreviveram, vão adorar o Senhor de ano em ano, e eles vão celebrar a festa dos tabernáculos. Todo mundo. Mas haverá uma separação entre escolhidos perdidos e escolhidos salvos, porque a maior parte do povo, quando saiu do Egito, foi aniquilado no deserto. Eles caíram no deserto, porque eles não creram na mensagem, eles não misturaram com fé aquilo que eles ouviram, eles não se conectaram, não ligaram, não misturaram, não uniram, não assimilaram, não absorveram e aceitaram. E por isso eles ficaram lá. A mesma coisa, já citei, vai acontecer com Israel. Os anjos, no fim do tempo presente, que é o fim dos gentios, Jesus vai peneirar e vai tirar todos os tropeços do seu reino. Isso não é o céu, gente. Isso é aqui, vai ser em Israel. Todos que não creem, depois que eles vão ouvir as tuas testemunhas, os 144 mil selados, vão ver a abominação do templo, uma grande parte vai fugir para o deserto, Deus vai preservar, mas muitos serão peneirados, mas é Deus que faz isso. Os anjos de Deus vão separar e afastar os judeus rebeldes e perdidos. Eu não sei se isso já citei aqui, pastor. Então olha agora, vamos mergulhar agora no mundo judaico do Antigo Testamento, que para nós cristãos é muito estranho. Agora cuida. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, porque eles eram muito idólatras, teimosos, e Deus diz, não usa meu nome, não usa meu nome, pede ajuda para os teus ídolos, levá-los ao vento, um assopro os arrebatará, a todos. Sabe o que é isso? Arrebatamento negativo, é um arrebatamento negativo, já vou mostrar para vocês o que é isso. Mas o que confia em mim, herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Os outros serão tirados, arrebatados. Não me arrastes com os ímpios. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso eu amo os teus testemunhos. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Os outros serão exterminados, serão retirados, serão peneirados, pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ali ele não estará mais. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz, no milênio. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Isso é o mundo judaico, gente, não é cristão. Deus vai peneirar e vai arrancar os malfeitores. Por isso,
esses versículos aqui, se você quer interpretar isso dentro do contexto judaico, não é o arrebatamento. Aqui, quem fica vai no milênio, quem é tirado vai para a perdição. Também, olha, respondeu-lhes Jesus, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os urubus. É coisa de juízo de Deus. Muito bem, separação para o juízo. Ele vai colher os seus escolhidos, e todos vão adorar o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Os judeus colhidos, os anjos de Deus vão ajuntar os judeus salvos e levá-los para Israel no milênio. Tudo isso é milênio, milênio, milênio. Por isso os amilenistas, eu critico isso, eles desprezam o Antigo Testamento. Muitos versículos que não caíram por terra. E o reino, né, os santos do Altíssimo receberão o reino, aqueles kadishim, que são, né, e os tzadikim, que são os justos, eles vão ganhar esse reino. Quando Jesus vai detonar os impérios humanos, aquela pedra que vem voando, vai demolir todos os impérios humanos, e depois os santos vão receber esse reino, que logicamente é o milênio. Muito bem, Jesus tem a última palavra. Olha, isso é uma esperança, gente. Eu falo isso o tempo todo. E vocês ficam ali, parecem congelados. Vocês não podem falar um amenzinho, pelo menos, alguma coisa, alguma manifestação. Olha, Jesus tem a última palavra, não são os políticos. Não são os Illuminatis, não são os maçons, não é alguma conspiração não sei aonde, que você pensou que talvez através da vacina de Covid você recebeu a marca da besta, e a sua alma agora você vai para o lago de enxofre. Não, tem cristãos que têm medo o tempo todo. Jesus tem a última palavra, gente. Olha, eu vou dizer francamente, sem Jesus eu ia ficar louco, mas olhando, olha, eu não posso votar, eu não posso ser presidente aqui, mas eu posso viver com isso, sabe? Não é tão ruim, né? Não poder votar e não ser presidente. Mas quando eu olho o Brasil, eu fico muito triste. Eu tenho vontade de chorar. Um país tão rico, tão maravilhoso que Deus fez e tão mal administrado. Isso dói muito. O que o cidadão recebe aqui em troca? Gente, por favor, viaja. Se você pode viajar, vai para um outro país de primeiro mundo, Estados Unidos, vai para a Alemanha, vai lá na Europa. Eu não digo que tudo é ouro que brilha lá, mas ali você vê o que o cidadão recebe de volta. Então, aqui as últimas palavras de Deus em respeito de Eretz Israel, que é a terra de Israel. E nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei. A última palavra de Deus sobre a terra de Israel. A última palavra sobre os judeus. E os tornei a ajuntar para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles. Só nós em Porto Alegre temos pelo menos 10 mil judeus. Então, isso não se cumpriu ainda. Nos Estados Unidos tem pelo menos 5,5 milhões de judeus. Né? E a Bíblia diz que ele vai buscar eles em qualquer lugar, até na extremidade do céu. Ele vai ajuntar os judeus, vai trazer eles à terra, e eles vão possuir a terra que ele prometeu aos pais. Possuir, em outras línguas, quer dizer tomar posse, conquistar. Isso inclui a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Você entendeu? Porque eles nem querem aquele estado. Eles querem, ok? From the river to the sea, Palestine will be free. Nós fomos do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, Palestina vai ser livre. Isso é um genocídio anunciado contra os judeus. E ninguém fala nada. E olha sobre Jerusalém, nunca mais será derrubada nem destruída eternamente. É assim como Deus pensa sobre o centro do mundo e Deus mesmo. E o Senhor mesmo será rei sobre eles no Monte Sião, desde agora e para toda a eternidade. E isso o diabo odeia, porque ele estava no Monte Santo, ele quer ser aquele rei. Por isso nós temos hoje essa luta. É incrível, o Irã, eles nem são árabes, eles são persas, que muito tempo viveram em paz com Israel, hoje são inimigos, mas loucos, que gastam dinheiro para armar a Hezbollah, Hamas, os Houthis e muitos grupos no Iraque. Olha o dinheiro que eles gastam e eles dizem, nós vamos destruir Israel. Vamos ver amanhã o que vai acontecer. Talvez. Muito bem. Então, olha,
quando você fala de sionismo cristão, é a terra em Israel, Eretz Israel, é o povo, os judeus, é Jerusalém, chamado Sião também, e a presença de Deus no meio do seu povo. Isso é sionismo cristão. Deus mesmo fará alia para Israel, porque ele vai dizer, ele vai chegar e morar no meio do seu povo. Então, espero que você aprendeu um pouco mais também hoje à noite, que o milênio não é simbólico. Israel divide as opiniões, as convicções, interpretações e ações. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma pregação vai ser pregada nos 7 anos apocalípticos. Porque naqueles 7 anos, o final dos 7 anos, Jesus vai voltar e vai trazer esse reino com ele. Então, de novo, vai vir aquele apelo, arrependei-vos, porque o reino chegou perto. Mas isso só por Jesus. Ele traz a paz. Nós já temos isso no nosso coração. Mas um dia teremos paz entre os animais, nenhum animal vai devorar outro. Haverá paz entre os animais e os homens, que são os filmes mais que me sensibilizam muito no YouTube, quando um leão que foi solto na natureza, depois de muitos anos que um homem criou ele, ele vai lá, depois de um bom tempo, anos depois, o leão adulto, agora às vezes até com uma fêmea, vem correndo e cai em cima do homem e começa a lamber, e que nem um gato grande, sabe? Isso é muito emocionante. Parece quase um milênio. Já que ele não tem um amiguinho, né? Ele tem a pompinha como consolo, né? Um consolo. Olha, mas é muito bonito. E eu acho uma sombra do milênio, né? Olha ali a capivara, é muito paciente esse bichinho. Olha os outros tomando banho de sol em cima dela, os patinhos, e até as tartarugas ficaram perto. Né? Paz, shalom total. Pastor Nogueira já chegou no fim? Chegou mesmo? Então, olha, hoje é meu último dia. Eu queria falar do gemido, mas olha, talvez eu já estou repetindo. Deus vai tirar toda aquela maldição da natureza, eu vou pulando aqui. A criação original era esse Mazda Sport aqui, e hoje, através da queda e do dilúvio, a nossa terra fica assim em chama pilota, a prisão da mortandade e da decadência. Hoje, até cientistas dizem que nós vivemos com 0,1% daquilo que já existiu na Terra. Tantos animais já foram extintos, é uma terra, um planeta moribundo. Muito bem, o gemido da criação, vamos passar ali, ó, nós conhecemos, isso não é normal. Olha, durante um terremoto na Ásia, um terremoto sacudindo, e aquele menino está abraçando a irmãzinha. É o mundo o gemido da criação, o grito pelo paraíso perdido. Muito bem. A vida é uma semente, não esquece. Assim também é a ressurreição dos mortos, semeia seu corpo em decomposição e ressuscitará em glória. Nós somos uma semente. Olha você no espelho, né? Nós chegamos aos 70 anos, 80 anos, você parece cada vez mais enrugado como uma semente, né? Como uma semente, e a Bíblia diz, o corpo será semeado, e espera a ressurreição, do sofrimento, presente, vamos lá, e tudo, toda maldição, e a morte será vencido, muito bem. E olha, Deus diz que a gente não deve se preocupar com todos aqueles estragos apocalípticos, toda a vida no mar, na água doce, morrendo e outras coisas também, mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Eu vou dizer para vocês, às vezes nós não sabemos quem é Deus. Você não faz ideia quanto tempo Deus precisa para recuperar toda a terra, e não sei, talvez vai trazer outras coisas já extintas ou outras coisas novas. Deus não precisa 1 segundo para isso. Ele só gastou 6 dias por causa do ciclo do homem. Olha, Deus não precisa 6 dias para fazer as coisas, de jeito nenhum. Mas Ele fez. Pense no cosmos, 70 bilhões de anos de luz, e isso é só uma obra. Então, meu apelo final: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu não sei se você já velejou, ou já andou de windsurf, ou alguma coisa com vela. É muito legal.
Você está em cima da prancha, você com muito esforço agora puxou aquela vela, você tem que cuidar para não cair no outro lado. Você puxa a vela e agora você direciona tudo certo, aí você bota a vela contra o vento. Agora o vento vai entrar que nem num saco. Às vezes está até quase uma explosão. E aí, e você tem que cuidar, senão você vai ser catapultado para frente. É uma dinâmica do vento. Será que na sua vida você vê esse novo motor, que é o Espírito Santo? Esse movido pelo Espírito Santo. Ou você é que nem um carrinho de mão, de pedreiro. Sabe? Ele tem que ser empurrado, o carrinho. Ele não tem motor. Meu pai falou para mim, quando eu era um hippie, você é um carrinho de pedreiro. É um xingão feio em alemão, sabe? Quer dizer, você é um preguiçoso. Né? Aquele Hakuna Matata, vivendo no dia ali sem fazer nada, né? Você sabe? Eu pergunto a vocês, você é um que tem que ser empurrado o tempo todo? Ou você vê esse motor do Espírito Santo? Que você serve a Deus, que você sacrifica algo, que você honra Jesus. É o apelo, porque o futuro do mundo é Jesus. E o futuro do mundo é de Jesus. Espero que aprenderam mais um pouco com a profecia bíblica. Vamos ficar de pé, quero fazer uma oração ainda, entrega a palavra ao pastor Nogueira. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Olha, os almoços eram muito bons. E eu acho que quando eu volto, eu tenho que queimar umas calorias, né? E aquele sorvete dos 50 sabores, que perigo, que bomba, né? Então, muito obrigado também pela organização. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, toda a comemoração. Obrigado que tu preservaste também o pastor Nogueira, a liderança, que essa igreja vive ainda como Masada, uma fortaleza também de doutrina bíblica. Eu peço a tua bênção sobre essa igreja, que essa igreja ainda pode ser um berço, onde homens podem nascer de novo, para que a plenitude dos gentios logo pode ser cheio e o arrebatamento pode ocorrer. Faça também hoje à noite que a tua palavra não volte vazia. Amém. Se você gosta do novo canal sobre a profecia bíblica, o quebra-cabeça profético, então nos ajude a divulgar esse canal. Por favor, transmite esse conhecimento aos seus irmãos, a outras igrejas, que sem dúvida é um assunto muito importante e às vezes pouco mencionado e pregado nas igrejas, assim combatendo a subnutrição crônica, o que se refere à profecia bíblica em muitas igrejas. E assim eu espero que temos aprendido um pouco mais sobre a profecia bíblica. Que Deus nos abençoe ricamente.